Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Carmozena Joyce aqui. Estamos dando início a mais uma aula nossa de grego, já estamos caminhando para o fim do nosso trimestre, mas ainda não terminou, então vamos aproveitar, vamos otimizar o tempo. E hoje eu vou passar para vocês somente um conteúdo novo, com um pouquinho de exercício para vocês praticarem, tá certo? E a nossa aula de hoje é a voz passiva dos verbos, a voz passiva dos verbos. Nós já vimos a voz ativa, vimos o futuro também, e hoje vamos dar uma olhadinha em como funciona a voz passiva. No presente do indicativo, o tempo é presente, o modo indicativo, tá certo? Aqui nós temos o lio, que é o nosso verbo exemplo. Nós temos usado o lio como o nosso paradigma para traçar os exemplos, né, que se aplicam aos demais verbos regulares. Então, nós temos lio, que significa estou soltando, é a voz ativa no caso. E o liomai, nós temos aí o liomai logo embaixo, que é estou sendo solto, no caso, a voz passiva desse verbo, né? Então, nós temos lio, que é a voz ativa com ômega no final, a primeira pessoa do singular do presente do indicativo, e agora nós estamos aprendendo o liomai, que no caso é a primeira pessoa do singular do presente do indicativo, só que passivo. Então aí nós já por exemplo, aprendemos uma terminação, né? A terminação na voz ativa é ômega e na voz passiva é o omai, ômicron, mi, alfa, iota, tá certo? Já aprendemos então a primeira terminação. Continuemos aqui, então vamos dar uma olhada agora no como funcionam os verbos, né? Isso nós já sabemos, é mais uma forma mesmo de relembrar. Então, o tempo nós temos do presente, no nosso caso aí o nosso verbo paradigma no presente é o lio, com ômega no final. Temos o futuro é o lisso, lembra que a gente viu o futuro? E aí era só botar o sigma entre a raiz e a terminação? Então, o presente é o lio, o futuro é o lisso e o passado é o leluca. Leluca. No passado é a forma que mais tem alteração, né? Observem que já está bem diferente, né? A raiz, tudo muito diferente. Depois eu vou passar para vocês também o passado, tá certo? E aí nós temos o modo. Modo pode ser indicativo. O indicativo indica um fato, né? E sempre é o modo que geralmente a gente começa, porque é o mais utilizado. Então, nós estamos, no momento, vendo o modo indicativo. Nós temos aí o subjuntivo, é aquele modo que designa uma dúvida. Então, ele tem essa característica, né? Essa peculiaridade. Ele é usado para transmitir um acontecimento real, hipotético ou desejado. É possível de realização, mas ainda incerto. Então, o subjuntivo nós utilizamos mais ou menos da seguinte forma: que eu ande, se ele andasse, quando nós andarmos. Então, é sempre indicando essa possibilidade. Enquanto que o indicativo indica um fato, né? O próprio nome já diz, indicativo. Já o subjuntivo, ele dá essa suposição, né? Também combina com o nome, digamos assim, né? Ele dá essa possibilidade. E o imperativo é o modo que indica ordem, né? Que indica uma ordenância. O imperativo é bem conhecido nosso, e também bastante utilizado no texto bíblico. Quanto às vozes, o verbo ele pode ter duas vozes no português, ativa e passiva, e no grego nós temos a média passiva, né? A voz média. A gente ainda não vai ver essa voz agora, mas só para vocês ficarem cientes de que no grego existem essas três formas de voz. Então, a ativa, no caso, é eu solto, eu mesma praticando a ação. A voz média é eu me solto, então sou eu executando a ação sobre mim. E a passiva é estou sendo solto, ou seja, é um outro sujeito executando a ação sobre mim.
A voz média no grego seria mais ou menos o que a reflexiva faz no português, né? Então, só para vocês terem uma ideia, são esses três modos aí, essas três vozes, né? Então, nós temos 3 tempos, presente, futuro e passado, 3 modos, indicativo, subjuntivo e imperativo, e temos 3 vozes, ativa, média e passiva. Lembrando que a ativa você, como sujeito, pratica a ação, a média você pratica a ação sobre você mesmo, e a passiva é você sofrendo a ação que está sendo praticada por outro sujeito, tá certo? Continuando aí, nós temos essa comparação, né, da voz ativa com a voz passiva. A voz passiva é usada, como no português, quando o sujeito está sofrendo uma ação por outra pessoa, o agente, né, o agente da passiva. Quem é o agente da passiva é aquele que está praticando a ação. Aí nós temos um compare, né? A voz ativa. Ho angelos liei ton apostolon. O anjo solta o apóstolo, né? Então, essa primeira frase que eu li na voz ativa, Ho angelos lion ton apostolon, nós temos o anjo solta o apóstolo. Ho angelos, o anjo no nominativo, liei, o verbo lio, na terceira pessoa do singular do presente do indicativo ativo. Ele solta, tom, apóstolo, artigo tom mais apóstolo, ambas as formas, masculino, acusativo, singular, o apóstolo fazendo aí o papel de objeto direto, né? Temos então a tradução da nossa frase. Já na voz passiva, ho apóstolos, lietai, rupotu, angelo. Agora já mudou o verbo, né? Apesar de ser o mesmo verbo lio, na mesma terceira pessoa do singular, do presente, agora já não é mais na voz ativa, agora é na voz passiva. Então, como fica a nossa frase? Ho apóstolos passa a ser o nosso sujeito, tanto que está no nominativo. O apóstolo, em seguida nós temos o verbo lietai, terceira pessoa do singular, do presente do indicativo passivo, está sendo solto ou soltado, mas eu acho que fica melhor solto, mas o grego dá essas duas possibilidades de tradução. Está sendo solto pelo anjo, né? Aí nós temos rupó, que é essa preposição, mais tu ângelo, essa construção tu ângelo, tudo no genitivo, né? Tanto o artigo como o substantivo, fazendo aí o papel de posse, né? Então, quando está na voz passiva, nós usamos o genitivo, o rupó mais genitivo. Vamos ver isso logo ali na frente. Note que o objeto na frase ativa, apóstolo, tornou-se o sujeito na frase passiva, apóstolos, e que o sujeito na frase ativa, angelos, aparece na frase passiva, antecipado pela preposição rupó com genitivo. Então, temos aí essa mudança de função, né? Por isso, os substantivos eles vão sofrer alteração nas terminações, porque da voz ativa para a voz passiva eles mudam de posição, logo mudam de função sintática, tá certo? A mesma coisa que acontece no português, acontece no grego. A diferença é que no grego, para que isso se consolide, o que acontece? As terminações elas são alteradas, né? O sistema de declinação que nós bem conhecemos. Formas verbais, né? Segue o presente do indicativo passivo do nosso verbo paradigma lio, que é sempre o nosso exemplo, né? Então, nós temos aí as terminações. Eu coloquei o verbo em negrito para destacar bem. E lembrando sempre, né, é importante sempre lembrar que o verbo lio significa soltar, desatar, livrar, quebrar, cancelar. A primeira pessoa do presente do singular é o lioma. Então, nós temos a raiz lio, lambda y, a vogal temática, que é essa vogalzinha que fica no meio aí, no caso da primeira pessoa é o ômicron, e a terminação pessoal, que é o mai. Depois a gente junta tudo, fica omai, para lembrar mais fácil, né? Mas aí aqui está separadinho só para a gente entender, que é a raiz, a vogal temática e mais a terminação. Então, nós temos liomai, que a tradução é estou sendo solto.
Logo depois nós temos lie, que é o eta com o iota subscrito. E a tradução é tu estás sendo solto. É a segunda pessoa do singular do presente passivo. A terceira pessoa do singular, lietai. A mesma coisa. Raiz li, vogal temática eta, terminação tai. E a tradução é ele está sendo solto. Lietai. Primeira pessoa do plural, liometa. Mesma coisa, raiz lio, vogal temática ômicron, terminação meta. Mi, épsilon, teta e alfa. Tradução, nós estamos sendo soltos. É a primeira do plural. A segunda do plural, lieste. A tradução, vós estáis sendo solto. Raiz li, vogal temática épsilon e terminação este. E por último, terceira pessoa do plural, liontai, que nós temos a mesma construção. Raiz li, vogal temática ômicron, terminação ontai. Tradução, eles estão sendo soltos. Então, só para fechar, liomai, lia, lietai, liometa, lieste e liontai. Essa é a voz passiva do indicativo, tá certo?